Se disseram que a música que você toca na missa está morta, talvez você esteja no caminho certo. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Ângelo Lacerra e hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da realidade de muita gente que está tentando servir a Santa Missa com mais fidelidade: as críticas destrutivas. Talvez você tenha começado a mudar o seu repertório, começou a estudar os documentos da igreja, começou a usar as antífonas da missa, passou a evitar palmas, a escolher cantos mais sóbrios, a tomar mais cuidado com o texto que se usa, com a melodia que se escolhe, com a função de cada canto, e aí, ao invés de encontrar apoio, começaram a vir os comentários: essa música aí tá muito morta, desse jeito aí ninguém vai cantar, você está engessando a liturgia. E o pior é que isso nem sempre vem de fora, não. Às vezes vem de pessoas que servem com você. Às vezes vem de quem tem autoridade na comunidade também ou na pastoral. Nesse vídeo a gente vai entender por que esse tipo de reação acontece, o que é que ela revela sobre a compreensão da liturgia nas nossas comunidades e como lidar com isso sem se desviar nem ceder, com clareza, com firmeza e com muita serenidade. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir para já curtir esse vídeo clicando aqui embaixo. Isso é muito importante para que eu consiga produzir mais conteúdos como esse. E não menos importante, se inscreve também no canal aqui embaixo e ativa o sininho, assim você recebe do YouTube uma notificação sempre que tiver novidade por aqui. Vamos lá? A maior parte das reações negativas que surgem quando um músico decide obedecer às orientações da igreja tem uma origem comum. A liturgia foi reduzida ao longo dos últimos anos a um espaço de livre adaptação pastoral. Isso criou uma mentalidade onde quase tudo pode ser alterado em nome da sensibilidade das pessoas daquele lugar, ou do carisma do grupo que está servindo, ou da resposta imediata da Assembleia. É nesse contexto que a música deixou de ser tratada como parte integrante da liturgia, com uma função teológica, ritual e doutrinal bem específica, e passou a ser vista como um elemento complementar, ajustável conforme as expectativas ou necessidades daquele ambiente. A consequência disso tudo é que, ao se tentar restaurar a lógica da liturgia, especialmente na música, a primeira reação costuma ser o incômodo. Esse incômodo se manifesta em frases até conhecidas que eu citei no início do vídeo. Essa missa está muito morta, tem que ser mais agitado, etc, etc. Esses são comentários que revelam com clareza uma inversão de critérios. O que deveria ser avaliado à luz da liturgia passou a ser julgado pelo retorno emocional da comunidade. E quando alguém propõe um outro caminho mais sóbrio, mais obediente e fiel à liturgia, a mudança desses critérios se torna visível. A partir daí, qualquer tentativa de realinhamento é interpretada como imposição ou rigidez. Esse tipo de reação mostra que de fato existe uma crise na compreensão do que de fato é a Santa Missa. Porque é verdade, se a missa for entendida como um espaço de expressão da comunidade, a música vai ser medida pelo engajamento afetivo das pessoas. Agora, se a missa é reconhecida como ação sagrada de Cristo, a música vai ser avaliada pela sua capacidade de servir ao mistério celebrado. E quando um músico decide mudar, não por vaidade, mas porque recebeu a formação adequada, ele se depara com desafios simultâneos. De um lado, a necessidade de continuar estudando para não se isolar em opiniões, para não ficar fazendo aquilo que os outros acham. E do outro lado, a necessidade de manter a serenidade diante de acusações que, no fundo, nascem dessa ignorância ou de apego a certos costumes. Essa mudança de postura do músico exige uma disposição para enfrentar essas tensões. Não se trata de buscar conflito, mas de aceitar que ele pode surgir quando a verdade for colocada em prática. A fidelidade à igreja nem sempre será bem recebida, especialmente em contextos onde o critério dominante sempre foi a conveniência local. Por isso, o músico que deseja servir com verdade precisa ter clareza de que o critério que norteia o seu serviço, o seu ministério, não pode ser somente a aprovação imediata dos outros. A sua referência deve ser sempre a liturgia da igreja. É isso que deve ordenar suas escolhas, formar a sua equipe, guiar a sua atuação. A igreja tem documentos muito claros, objetivos e amplamente acessíveis sobre a função da música na liturgia. E o conteúdo deles é suficiente para desfazer a maior parte dos pensamentos e argumentos utilizados contra aqueles que buscam viver a obediência na música litúrgica. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, diz que, na liturgia, Cristo associa a sua igreja à obra da salvação. E nela os sinais sensíveis, aquilo que vemos e ouvimos, significam e realizam a santificação do homem. E o culto público total é exercido pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça, o próprio Jesus, e pelos seus membros.
A liturgia, então, não é uma expressão espontânea da comunidade. Ela é, por natureza, uma ação sagrada, uma ação instituída por Cristo, confiada à igreja e executada sob a autoridade do próprio Cristo. Não é o músico quem define o que pode ou não ser cantado, não é a assembleia quem julga o que lhe agrada ou não. Essa autoridade da igreja sobre a liturgia é reafirmada por São João Paulo II na Ecclesia de Eucaristia. Lá no ponto número 52, ele nos recorda que a liturgia nunca será propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde é celebrada a Santa Missa. Ele ainda nos exorta que nós deveríamos redescobrir e valorizar a obediência às normas litúrgicas como um reflexo do testemunho da igreja que é una e universal e que se torna presente em cada celebração da missa. O Papa São João Paulo II ainda continua nesse mesmo documento dizendo que o sacerdote que celebra a missa fielmente, segundo as normas litúrgicas, e a comunidade que abraça, que adere a essas normas, demonstram de um modo silencioso, porém muito expressivo, o seu amor, a sua fidelidade à igreja. O que se vê nesses textos de São João Paulo II não é uma sugestão, não é uma opinião. É um princípio eclesiológico. A adesão às normas não é uma questão de organização, é um ato de comunhão com a igreja inteira. Bento XVI, por exemplo, na sua exortação Sacramentum Caritatis, ele ensina que a arte de celebrar é o melhor pressuposto para que aconteça a verdadeira participação ativa. Em outras palavras, a forma como a liturgia é celebrada, ou seja, respeitando a forma que a igreja estabelece nos livros litúrgicos, é determinante, é essencial para que, de fato, a participação real do povo de Deus na missa aconteça. E a participação do povo não é medida pela agitação da Assembleia, nem pelo número de palmas que batem ou pela intensidade da emoção que sentem. A verdadeira participação é interior, é consciente, é fruto de uma verdadeira formação também. E essa participação é favorecida por uma celebração bem ordenada. Portanto, quando um músico busca aplicar todos esses critérios e começa a receber críticas, a pergunta que precisa ser feita é simples. Essa crítica está de acordo com aquilo que a igreja ensina? Porque se não está, ela não tem peso nenhum. E nesse caso, continuar obedecendo à igreja não é teimosia, é fidelidade. A maior parte das críticas destrutivas dirigidas aos músicos que buscam viver a liturgia com fidelidade não tem origem em argumentos que vêm da igreja. Elas partem, na maioria das vezes, de reações emocionais ou de experiências afetivas passadas, ou ainda da repetição de frases que foram sendo assimiladas como se fossem sensatas. Eu vou citar aqui alguns exemplos de frases que eu já escutei particularmente, mas que também já me disseram ter ouvido. Por exemplo, essa música aí é muito morta. Esse tipo de crítica parte da ideia de que o critério para julgar uma música é a sensação que ela provoca, a sensação imediata. Se não emociona num primeiro momento, se não gera um arrepio, ou então, dependendo do momento da missa, se não gera uma agitação ou empolgação, ela é automaticamente chamada de morta. Mas a pergunta correta seria, essa música serve à ação litúrgica? Ela corresponde àquele momento da missa, ao texto litúrgico, à natureza do rito? Porque a missa não é um espaço para ativar sensações, simplesmente. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que se torna presente sobre o altar. E a música que acompanha esse rito deve se configurar a essa realidade. Outra frase que eu já escutei. Vocês estão empurrando esse repertório goela abaixo. Essa coisa de empurrar um repertório aqui aparece como uma tentativa de desqualificar qualquer proposta que não seja amplamente aceita por quem acha que a liturgia é uma bobagem. Mas a obediência à igreja não depende da aprovação prévia de ninguém, mesmo de um líder ou quem quer que seja. Se uma música está de acordo com a liturgia, ou seja, ela está prevista ali nos livros litúrgicos, no missal romano, no gradual romano, nos textos bíblicos, se ela está de acordo com a estrutura da missa, ela não precisa passar pelo crivo do gosto de alguém para ser validada. Quem impõe de fato alguma coisa é quem rejeita a norma e insiste em manter aquele costume, aquele gosto pessoal. Outro argumento que eu já ouvi também particularmente é que o povo precisa bater palma. Essa música aí não dá para bater palma. Essa frase revela uma confusão entre participação interior e expressão corporal. A participação ativa, segundo o Concílio Vaticano II, é antes de tudo espiritual, consciente e bem formada. As palmas, por mais comuns que sejam em certos contextos, não são critério de participação. Bater palma não significa participar ativamente da missa, não. Tanto não são que, em muitos lugares, elas são evitadas, por exemplo, no tempo da Quaresma. E nem por isso a missa se torna inválida ou incompleta ou mal participada, né?
Inclusive eu já gravei um vídeo sobre as palmas na missa. Se você ainda não assistiu, estou deixando ele no card que está aparecendo aqui em cima. Algumas pessoas já partilharam comigo que ao tentar implementar um repertório litúrgico, disseram para eles que desse jeito ninguém vai querer cantar. Essa é uma tentativa de argumentar com base em previsões subjetivas. Não se apresenta um dado oficial, uma observação concreta, nem um fundamento litúrgico, apenas uma especulação. Mas o serviço litúrgico não é regulado por projeções estatísticas. Ele é regulado pela doutrina da Igreja. Se for necessário reeducar a comunidade, que se reeduque. A fidelidade não depende de uma adesão imediata. Utilizam-se muito desse argumento aqui. Você está querendo romanizar a nossa liturgia. Essa crítica revela uma ignorância sobre aquilo que celebramos, porque o rito que seguimos é o rito romano. Na capa do missal você vai ler, missal romano. Portanto, seguir as normas desse missal, adotar os critérios estabelecidos pela Igreja, é exatamente o que se espera de quem serve nesse rito que é romano. O que não significa copiar a missa que é celebrada em Roma. Estamos no Brasil, sim, mas o rito que celebramos, apesar de inculturado no Brasil, é romano. Outras pessoas se utilizam da autoridade do sacerdote, por exemplo, ou de um coordenador, para atacar o músico que quer fazer o certo. O padre não liga para isso, por que é que você liga? Essa frase mostra um problema pastoral que é mais amplo. A ideia de que o comportamento de um sacerdote autoriza a negligência de todos os outros sacerdotes ou até mesmo dos leigos. Mas a referência do músico não é a preferência do padre, não é o gosto pessoal do padre, é a liturgia da igreja. Também dizem que se continuar assim, ninguém vai vir mais para a nossa igreja. Esse tipo de argumento é grave, porque instrumentaliza o medo como forma de neutralizar a verdade. Eu mesmo já escutei muito esse argumento, mas antes de gravar esse vídeo eu estava na missa, músicas todas litúrgicas, som de órgão, um coral cantando e a igreja lotada. A igreja nunca regulou a sua liturgia com base no que atrai ou não atrai pessoas. A liturgia existe para glorificar a Deus e para santificar os fiéis. E se for necessário formar a comunidade ao longo dos meses, ao longo dos anos, esse é o dever pastoral de todos. A principal tentação de quem começa a receber críticas destrutivas é desistir ou ceder. Não necessariamente por fraqueza, mas por cansaço. Cansaço de ter que justificar o óbvio, de explicar aquilo que já foi explicado, de lidar com resistência passiva, de ouvir insinuações de rigidez, de elitismo, de orgulho, de vaidade. Por isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: não se trata aqui de vencer uma disputa. Não se está tentando provar nada a ninguém, nem impor nada à comunidade. Trata-se simplesmente de servir a liturgia da igreja com fidelidade e com verdade. Quem se propõe a isso precisa manter a disposição de aprender continuamente, mas também a firmeza necessária para não se desviar diante da pressão. Não precisa responder todas as críticas. Na maior parte dos casos, o melhor é manter a sobriedade no serviço, continuar estudando, formar os demais membros do seu grupo com muita paciência e dar tempo ao tempo para que o testemunho silencioso produza fruto. A formação transforma muito mais do que o embate. Em casos mais difíceis em que o padre ou a liderança local se opõe diretamente a qualquer tentativa de correção, é necessário ter prudência. Em certas situações, o silêncio perseverante e o testemunho contínuo fazem mais do que longas discussões. Se for possível, documente as suas fontes, apresente essas orientações por escrito às pessoas e continue servindo com dignidade, mesmo quando não houver abertura imediata. A fidelidade não exige que tudo mude de uma vez. Não. Muitas vezes, o melhor caminho é a transição bem conduzida. Escolher um canto por domingo para você consertar, para você ajustar, explicar à assembleia por que aquela escolha foi feita, ensaiar com o povo para que aprendam a música, envolver os músicos da sua comunidade em pequenos estudos, ouvir a assembleia com respeito, mas sem relativizar os critérios. A conversão litúrgica de uma comunidade não é fruto de uma imposição, mas de uma coerência contínua, de uma paciência muito inteligente e de uma perseverança discreta. Se você está buscando servir a missa com fidelidade e está buscando compreender com mais profundidade o que a igreja realmente ensina sobre a música litúrgica, eu quero te convidar a conhecer o meu livro digital, A Verdadeira Música da Missa. Esse material é fruto de um trabalho com formação de músicos litúrgicos ao longo desses últimos anos e foi pensado justamente para responder às dúvidas mais frequentes de quem deseja cantar de forma consciente, obediente e coerente com os documentos da igreja. No livro eu te explico questões básicas sobre o que é a missa, a natureza da ação litúrgica, a função de cada canto dentro da celebração, mas também a função do músico dentro do mistério que é celebrado. O que a igreja entende por música litúrgica, como é que deve ser o repertório de um grupo de música que serve a liturgia,
Quais critérios devem orientar a escolha de melodias e de textos a serem cantados? E por que certas músicas, por mais bonitas ou piedosas que pareçam, não podem ser utilizadas durante a celebração? É um conteúdo que é direto, acessível e muito bem fundamentado. O link, caso você queira conhecer, está aqui na descrição do vídeo. Bem, se você já ouviu algum desses argumentos, algumas dessas frases que foram ditas aqui durante esse vídeo, por favor, coloca nos comentários. Eu quero saber também de você. Se você já passou por alguma situação parecida ou se você já viu alguém passando por alguma situação assim. Criticar é muito fácil, especialmente quando a verdade começa a incomodar. Mas a missão de quem serve a liturgia não é agradar ninguém, é evitar conflitos e obedecer. Obedecer à igreja, obedecer ao rito, obedecer à fé que nos foi confiada. Por isso, se você tem buscado corrigir o seu serviço, ajustar o seu repertório, cantar com sobriedade, seguir os documentos, honrar a Santa Missa com a música certa, meu irmão, minha irmã, continue e que a sua fidelidade forme aos poucos uma comunidade mais consciente, mais orante e mais unida à verdade da liturgia. Deus te abençoe.